Temos aqui um exercício que traz uma inequação para nós, tá? E aí ele pergunta qual que é a solução dessa inequação, quais são os valores que correspondem aqui, que são verdade para essa inequação. Bom, e aí para a gente resolver esse tipo de exercício, a gente tem que prestar atenção aqui primeiro na desigualdade que nós temos, tá? Ele quer valores que sejam sempre acima de zero ou que também possa ser igual a zero. Então, para isso, a gente entende que essa expressão toda que ele deu aqui, ela tem que dar positiva sempre, tá? Ela tem que dar ou positiva ou igual a zero. Então, são essas as restrições que nós temos. E para qualquer problema desses, a gente sempre vai ter que fazer um passo inicial aqui, que é pegar o denominador. Quando a gente tem frações assim, a gente tem o denominador, e para não dar, para entender quais são os pontos de solução real, a gente tem que sempre colocar aqui uma restrição para o denominador, tá? Restrição. A restrição que a gente vem e coloca aqui, a gente fala que esse numerador nunca pode dar igual a zero, tá? Então eu vou pegar o numerador, que é o 4 menos 3x, e vou falar que ele nunca pode dar igual a zero. Isso aqui é diferente de zero. Por que que existe essa restrição? Vou contar aqui, ó, tá? Então se eu tiver um número dividido por 1, aqui ele vai dar ele mesmo, tá? 2 dividido por 1 vai dar ele mesmo. O problema acontece quando eu tenho alguma coisa dividido por zero. Isso aqui, ele tende ao infinito, tá? Então a gente não encontra uma solução nos reais, nos números reais, tá? Então, por isso, quando a gente tem aqui divisão por zero, a gente tem uma indeterminação dessa expressão numérica. Para isso, a gente põe a restrição, tá? Para que a gente tenha valores, soluções possíveis dessa inequação aqui. Então, quando eu tiver a situação 4 menos 3x igual a zero, não vai ter solução. Por isso, eu vou querer entender quais são todos os valores de x que eu tenho certeza que não vai dar zero esse denominador. E aí eu crio essa restrição, tá? E como que eu resolvo a restrição, ó? Esse 4 menos 3x, que eu falei que é diferente de zero, eu resolvo ele como se tivesse igual a zero. Como assim? Eu vou manter o sinal de diferente aqui, esse igual cortado, e eu vou isolar o x, tá? Então eu vou ter que 4 é diferente de 3x, tá? E isolando o x aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, passando esse 3 para o outro lado, dividindo, eu vou ter que 4 terços é diferente de x. Ou seja, x vai ter que ser diferente de 4 terços para eu ter soluções possíveis. Se eu tiver um x igual a 4 terços, o denominador, que aqui em tá azul, vai ser zero, vai dar zero o valor dele. E se ele der zero, vai tender ao infinito e a gente não vai ter uma solução possível quando o x valer 4 terços, tá? Por isso a gente tem essa restrição aqui. Dito isso, depois disso a gente vai para o problema em si, tá? O problema em si a gente quer valores que dê maior ou igual a zero. A gente quer positivos ou valores que deem zero para a expressão inteira ali, tá? Bom, e aí nesse sentido a gente vai sempre fazer análises de sinal, tá? Se eu quero valores, eu vou pegar aqui e vou dividir o problema em duas etapas, tá? A primeira etapa eu vou querer que a expressão inteira dê maior do que zero. E a segunda etapa, vou colocar aqui ao lado direito, eu vou querer que a expressão inteira dê igual a zero. Tá? Então, no final daí eu faço análise dessas duas situações, quando acontece uma e a outra, tá? Perdão, ou a outra. A palavra-chave aqui é ou a outra. Se acontecer uma ou a outra, eu vou ter aí soluções sendo possíveis, tá? Então vamos começar aqui, ao lado esquerdo, a gente colocou aqui, vamos usar a cor verde aqui para falar, é quando a expressão inteira dá um valor positivo, tá? E para a expressão dar um valor positivo, aqui eu vou colocar expressão. O que é a nossa expressão? Ela é numerador, dividido por denominador. Denominador. E eu quero que ela dê sempre positiva, tá? Então a gente vai ter que hipotetizar casos para ela dar sempre positiva. Como assim? Quais são os casos em que a expressão pode dar positiva? É quando o numerador for positivo e o denominador for positivo, tá? Isso aqui vai dar positivo, tá bom? Aí, quando mais que isso aqui vai ser verdade?
Bom, para dar positivo é só se eu tiver negativo em cima e negativo embaixo, também vai dar positivo. Esses são os dois casos que a gente vai tentar buscar ali, tá? Então, para essa primeira parte, ó, eu vou falar aqui primeiro que o numerador dá positivo, e aí eu vou falar depois que o denominador dá positivo. Quando acontecer isso e aquilo, a gente vai ter a expressão aí dando positiva, tá? Então, aí ó, vamos fazer uma linha aqui para deixar bem separado. Vamos analisar o numerador sozinho, tá? Então, o numerador aqui a gente pegou em cor amarela ali, tá? Então, vou deixar essa flechinha aqui, ó, pintadinha de amarelo aqui em volta. Esse caso aqui vai ser o caso do numerador. Então, eu vou copiar o numerador ali, tá? Quem que é o numerador? Olha aqui embaixo quem que é o numerador. Ele é esse x ao quadrado mais aquele módulo ali, tá? Então, eu vou falar x ao quadrado mais aquele módulo de 4x mais 3 tem que dar maior do que zero, tem que dar positivo, tá? Maior do que zero. Então, vou analisar esse caso aqui. Bom, para fazer essa análise aqui, essa análise acaba ficando um pouco tranquila de ser feita, porque qualquer número ao quadrado, que seja um número real, vai dar positivo, tá? Então, qualquer valor de x é válido aqui. Qualquer valor de x aqui vai dar número positivo. Então, se eu pegar, por exemplo, o x valendo menos 10 elevado ao quadrado, vai dar um número positivo. Qualquer número elevado ao quadrado ali, real, vai ser um número que vai dar positivo, tá? Então, por conta disso, qualquer valor de x vai dar positivo para x quadrado. E agora, para um módulo, qualquer valor também que eu colocar dentro do módulo vai dar positivo. Então, qualquer valor de x dá positivo, ok? Olha só que interessante que foi essa análise que a gente fez aqui, né? Então, qualquer valor de x, tá? Por enquanto, a nossa solução aqui, ó, por enquanto, se a gente fosse marcar o gabarito agora, por enquanto a gente encontrou o quê? Que existe solução para todo valor de x. Exceto x igual a quê? X igual a 4 terços. A gente viu ali a restrição que a gente aplicou, que para x igual a 4 terços, essa equação não tem solução, tá? Então foi o que a gente encontrou até agora, mas a gente só viu uma das restrições, tá? Uma das análises que a gente fez aqui, tá? Porque também a gente vai ter que ver aqui o que foi colocado em vermelho, tá? Esse cara que foi colocado em vermelho, ele também tem que dar maior do que zero, também tem que dar positivo, tá? E quem que é ele? Ele é o denominador, que é o 4 menos 3x, tá ali embaixo, ó, tá vendo ali embaixo, circulado em azul, 4 menos 3x. Ele também tem que ser maior do que zero. E aí a gente tem aqui a equação para ser resolvida, eu vou ter que isso aqui é a mesma coisa que só vou passar o 3x lá pro outro lado, tá? Então, vai ser que 4 vai ter que ser maior do que 3x, passei ele somando com o zero ali, tá? E aí, com isso, resolvendo essa equação aí, ó, deixa eu deixar tudo do mesmo lado ali, ó. Eu vou pegar o 3, vou passar para o outro lado dividindo, eu vou ter aqui que x vai ser menor do que 4 terços, tá? Então, vou só inverter aqui e deixar escrito tudo igual, ó, x vai ser menor do que 4 terços. Reescrevi a mesma coisa, tá? É como se estivesse olhando no espelho ali, reescrevi a mesma coisa. X menor que 4 terços, tá? Então, aqui, olha só. Essa situação que a gente pegou aqui tem que satisfazer tudo que a gente viu pro amarelo, ao mesmo tempo que satisfaz o que a gente viu pro vermelho, tá? Então, a gente viu que pro amarelo era para todo o valor de x, exceto x igual a 4 terços. Mas, além disso, a gente vai adicionar essa restrição que a gente encontrou aqui, que x tem que ser menor do que 4 terços, tá? Então, e x menor do que 4 terços para aquilo ali ser verdade, tá? Então, é essa situação aqui, tá? Como eu não tenho como deixar o numerador negativo, o numerador não tem como ficar negativo, por quê? Porque a gente viu que ele é um x ao quadrado não vai dar negativo nos números reais, e é um módulo não vai dar negativo nos números reais, tá? Então a gente nem tem como ter essa segunda situação aqui, ó, vou riscar ela, vou deixar
Riscado aqui em cor preta, essa segunda situação nem conta, tá? Então a gente já pode partir para a solução do exercício. Por quê? Ó, eu vou recapitular aqui. A gente fez uma condição para ser sempre positivo. E qual que era essa condição para ser sempre positivo? O numerador tinha que ser sempre positivo e o numerador, então, o denominador tinha que ser sempre positivo, tá? Os dois tinham que ser sempre positivo. E para que o numerador seja sempre positivo, a gente encontrou que ele é positivo, ok, vou colocar aqui numa linguagem mais do dia a dia nossa, né? É ok, é tranquilo, é positivo para todo valor de x, todo valor de x que for possível de pensar. Só que para o denominador ser positivo, a gente encontrou uma restrição aqui, ó. A gente encontrou a restrição que o x tem que ser menor do que 4/3, tá? Então, para o denominador ser positivo, a gente encontrou que o x tem que ser menor do que o 4/3, tá? Então, é como se eu estivesse pensando assim, ó, numa linha do x aqui. Eu vou fazer uma linha para facilitar o nosso raciocínio. Faz de conta que isso aqui é a linha do x, tá? Aqui tá o 0, aqui tá o 4/3, tá? E olha só, a linha de cima aqui, ó, vou pegar a cor amarela, ele falou que o numerador positivo vai ser positivo para qualquer valor assumido por x. Então eu vou pintar tudo aqui, vai de menos infinito até mais infinito, tá? E agora eu vou pegar aqui a cor vermelha, para que o denominador seja positivo. A gente só tem o denominador positivo quando ele é menor do que 4/3, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar o 4/3, bolinha aberta, porque eu não considero ele, é menor do que 4/3. E aí, ó, é esse aqui. Então, como é um e outro, eu procuro nesse nosso gráfico aqui que a gente fez, o lugar que eu pintei das duas cores, tá? E o lugar que eu pintei das duas cores, eu vou usar o grifa-texto agora cor verde. Vai ser esse aqui. Vai ser tudo. Só que aí eu chego no 4/3 e eu não considero 4/3, tá? Então ele vai qualquer valor de x inferior a 4/3, tá? Então esse foi o resultado que a gente encontrou aqui. X menor do que 4/3. Tá, mas tem uma outra restrição, que era a restrição de x diferente de 4/3. Mas beleza, a gente viu aqui e a gente não está falando x menor ou igual a 4/3. A gente já considerou que o 4/3 está fora, tá? Então a gente encontra a solução. O que é encontrar a solução? É obedecer todas essas restrições aqui ao mesmo tempo, tá? Então é quando x for menor do que 4/3. Daí você pode pensar uma coisa aqui. Eu falei que a gente vai pensar que ou é quando tudo for positivo, ou é quando a expressão inteira valer 0. E se você for tentar ver essa expressão, ela nunca vai valer 0, tá? Não tem como, a gente precisaria que o numerador desse igual a 0. Se você pega esse numerador aqui e fala assim, ó, ele é igual a 0, você vai calcular todas as condições que ele daria 0. Só que ele não tem como dar 0. Por quê? Porque é uma soma de dois números positivos, tá? O x² vai dar sempre um número positivo, um módulo vai dar sempre um número positivo. Então, só daria certo se eu tivesse um valor de x que vale 0, que se o x vale 0, o x² vale 0. E se o 4x aqui, o x fosse 0 também, a gente não ia ter 0. Então, sempre vai ter uma soma aqui que vai dar acima de 0. Eu não consigo encontrar um valor que vale 0. Por isso, essa análise aqui eu não preciso nem fazer ela. Eu faço só a primeira análise, tá? E aí é isso. E aí a gente encontrou já aqui a solução do exercício. Qualquer valor de x menor do que 4/3 vai ser uma solução para a equação, tá? Então, para cada x real, tá? A gente está considerando o mundo dos reais menor do que 4/3. Por isso o gabarito é letra A.